Caifás era o sumo sacerdote em exercício, presidente do Sinédrio, a mais alta autoridade religiosa em Jerusalém. Quando Jesus purificou o templo e expulsou os cambistas, Caifás não viu apenas um homem, viu uma ameaça. Jesus expunha tradições vazias, confrontava uma religião endurecida pelo costume, revelava uma compaixão que não cabia nos rituais. Caifás percebeu seus alicerces ruírem. Então construiu sua própria justificativa. Era melhor que um homem morresse pelo povo. Um cálculo frio, conveniência disfarçada de zelo, poder acima da verdade. Mas Jesus respondeu: vereis o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Uma promessa, uma sentença, uma verdade que acompanharia Caifás para sempre. A narrativa dos evangelhos se concentra nas ações que levam à execução de Jesus no período de uma semana. A semana se inicia com a multidão seguindo Jesus e clamando: Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas, ironicamente, ela termina com um grito: crucifica-o. Caifás é o sumo sacerdote em exercício, ele ocupa um lugar de destaque nesse julgamento. Com a falência espiritual de Israel, ele chegou ao topo do poder religioso em Jerusalém porque ele manipulava o pensamento dos demais membros do Sinédrio, do qual ele era o presidente. Ele era membro do partido dos fariseus. Ele vinha de uma família rica e casou-se bem com a filha de um influente homem chamado Anás. Com a falência espiritual de Israel, o cargo de sumo sacerdote passou a ser um objeto de intrigas políticas, indicado pelo poder romano. Anás, que era sogro de Caifás, é mencionado apenas no Evangelho de João, lá no capítulo 18, no verso 12 até o verso 24. Anás havia sido indicado ao posto de sumo sacerdote em 6 depois de Cristo e depois dessa mesma função em 3 depois de Cristo. Contudo, ele não perdeu a sua influência. E isso é confirmado pelo historiador Flávio Joséfo e também é confirmado também na Bíblia, na narrativa do Novo Testamento. Em Lucas capítulo 3, versículo 2, Anás e Caifás são mencionados como sumo sacerdote, os dois. O livro de Atos também foi escrito por Lucas, e no capítulo 4, verso 6, Anás é tratado como sumo sacerdote. As funções aqui parecem que se sobrepõem. Caifás era o sumo sacerdote por direito, e Anás, entretanto, era o sumo sacerdote emérito, por consideração. Mas quem era Caifás? Depois de uma rápida sucessão de sumos sacerdotes da família de Anás, Caifás foi apontado como o sumo sacerdote dos judeus pelo procurador Valério Grato. E ele foi o predecessor de Pôncio Pilatos, e essa posição ele ocupou até no ano 36 depois de Cristo. Provavelmente foi no último ano do ministério de Jesus que Caifás alcançou a mais alta posição dentro da liderança judaica. Como sumo sacerdote agora, além de presidente do Sinédrio, ele também administrava o tesouro do templo e comandava um pequeno destacamento de policiais do serviço do templo. Intrigante, não? O Sinédrio era a suprema corte. Ela criava e legislava leis políticas, civis, religiosas dos judeus. E a sua influência ela era internacional, alcançando até mesmo judeus que moravam fora da Judéia. Ao purificar o templo e expulsar os cambistas e vendedores de animais do pátio do templo, Jesus atraiu a atenção do Sinédrio e da sua liderança. Com seu carisma, sua lógica, seus milagres e ensinamentos, Jesus passa a ser visto como uma ameaça para eles e aos interesses financeiros dos saduceus no controle do templo. Jesus era diferente dos outros. Muitos outros pregadores haviam surgido e, ao contrário de outros, esse novo mestre ele conta histórias. Suas parábolas faziam as pessoas pensarem. A questão era como combater um homem que conta histórias. Caifás certamente percebeu que o caráter transformador das parábolas de Jesus significava muito. Jesus minava as tradições, ridiculizava a religião, engessada e superficial, tradições inúteis, preocupadas com detalhes insignificantes. Jesus redefiniu o conceito de Deus, o significado da vida, a noção de pecado. Jesus mostrou que o pecado é
tão nocivo que mexe até mesmo com as nossas motivações. Isso está lá em Mateus capítulo 15, e também o capítulo 7 do livro de Marcos. Ele deu ao sábado uma nova compreensão, libertando o mandamento das tradições. Para Jesus, esmolas, jejuns, orações praticados para impressionar não tem valor nenhum para Deus. Esse jovem rabi parecia implodir os fundamentos da louca religião institucional do judaísmo na qual se tornara. A ameaça deveria ser removida a qualquer custo. De maneira astuta, Caifás formula um conceito politicamente correto. Leia comigo no livro de João, no capítulo 11, verso 47 e 48. Acompanhe comigo. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Com isso, Caifás convence a maioria do sinédrio que esse Jesus deveria ser eliminado. Com a cumplicidade de Judas, Caifás ordena que Jesus seja preso naquela noite de quinta-feira, lá no Getsemane. Ele é levado para Anás e depois para Caifás, cuja casa ficava nas proximidades, quase no mesmo terreno. Segundo os evangelhos, Caifás é o grande articulador do julgamento de Jesus, o encontro que determinou a morte. Ele incluiu os principais sacerdotes, além de Anás e Caifás. Com isso, Caifás convence a maioria do sinédrio que esse Jesus deveria ser eliminado. Com a cumplicidade então de Judas, Caifás ordena que Jesus seja preso naquela noite de quinta-feira. Do Getsemane, ele é levado a Anás e depois a Caifás, cuja casa ficava nas proximidades. Segundo os evangelhos, Caifás é o grande articulador do julgamento de Jesus. O encontro que determinou a sua morte incluiu os principais sacerdotes, além de Anás e Caifás. Isso está em Mateus capítulo 26. O complô homicida acontece no palácio de Caifás, na região sul da Judéia. Como cabeça do sinédrio, Caifás é responsável pelo julgamento de Jesus. A morte de Jesus cumpre um propósito profético da salvação da humanidade, mas isso não inocenta a injustiça da corrupta condenação. Como no caso de Judas, Anás e Caifás e o sinédrio não podem ser inocentados de seu crime. De acordo com a lei hebraica, para você ter uma ideia, o procedimento foi ilegal sob diversos aspectos. A prisão noturna eram proibidas. Caifás agiu de forma errada ao utilizar Judas, que, sendo discípulo de Jesus, deveria ser considerado cúmplice do suposto crime do Messias. Jesus foi preso sem nenhum mandado legal. Em audiências ilegais, Anás e Caifás e alguns membros do sinédrio, e posteriormente com todo o sinédrio, Jesus viu-se cercado por seus mais amargos inimigos. As ilegalidades se multiplicaram. E no julgamento diante de Anás, Jesus foi esbofeteado por um dos guardas. A lei hebraica exigia pelo menos 24 horas de espaço entre uma audiência e outra, em caso de condenação à morte. Isso deveria ser assim para que, no caso de novas evidências em favor do réu, pudessem surgir. Mas a pressa de se livrar de Jesus violou esse princípio protetivo, desrespeitado ali pelo sinédrio. A lei hebraica ainda exigia que os juízes fossem imparciais e isentos de paixão, mas não era o caso com Jesus. A corte o julgou e decidia a sentença antes do julgamento mesmo. Testemunhas falsas produziram acusações ridículas, mas as reais razões do ódio contra Jesus eram outras. Ele desmascarou a impiedade e a hipocrisia dos altos escalões do judaísmo. Ele denunciou as desonestidades e as farsas das celebridades religiosas. Chamou-os de raça de víboras. Ele até afirmou que eram os piores do que aqueles a quem julgavam ter os maiores pecados, como os prostitutas e os publicanos. E por fim, ele ameaçou diretamente os seus ganhos ilícitos e vantagens financeiras lá no templo. Em outras palavras, Jesus expôs as entranhas da hipocrisia dos altos escalões do judaísmo.
Jesus foi acusado de ter se proclamado Filho de Deus, o Messias. E o irônico é que essa era a esperança essencial dos judeus. Não seria essa a oportunidade do Sinédrio examinar a questão com sinceridade, serenidade e consciência? Quando focamos as riquezas e nos poderes deste mundo, os nossos olhos se escurecem, de tal maneira que nós não conseguimos enxergar nem sequer o mal que nós mesmos fazemos. Isso é um problema. Há 20 séculos atrás, Caifás e seus colegas têm envergonhado a história da humanidade. Eles foram responsáveis pelo episódio mais importante da história e ele foi marcado por falhas e injustiças. De que acusaram? Jesus. Jesus Cristo havia incomodado o estabelecimento religioso. As reprovações mais duras de Cristo, suas advertências mais cáusticas, não foram contra aqueles que eram considerados os mais pecadores, ou os grandes pecadores imorais e impuros, mas contra aqueles que se julgavam santos e perfeitos, e por isso se achavam melhores na avaliação deles mesmos. Isso está escrito em Lucas, capítulo 18. Jesus é mestre em arrancar as máscaras. Jesus deixou claro que os pretensos religiosos não passavam de farsantes, usando o nome de Deus. Mesmo ali, diante do Messias prometido, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, Caifás não consegue ver a luz divina. Caifás reaparece no livro de Atos e lá na frente, e nesse presidindo o Sinédrio, agora ele tenta condenar a Pedro e a João por ter ajudado um aleijado. Ele continuou duro e inimigo de Cristo. Há muitos Caifás pelo mundo que estão obscurecidos em suas ambições de poder e de ganho neste mundo, colocando a perder a sua vida por não enxergar a luz do Evangelho que transforma e que salva todos aqueles que submetem ao toque transformador de Cristo. O Evangelho, meu amigo, é salvação de Cristo. Não é possível salvar aquele que não se sente perdido. Arrependa-se e não permita que o seu orgulho escureça sua visão de quem Cristo é. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O apóstolo Paulo disse isso. Aceite o perdão divino e as suas advertências para que você seja transformado. E assim você possa ser preparado para morar com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe.